Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento saudável e longevidade. Meu nome é Ricardo, sou produtor desse podcast junto com o Beto, que é diretor da Clínica Maioridade, especialista em gerontologia e longevidade. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre nutrição e diabetes, qual o papel da nutrição na prevenção e no tratamento do diabetes tipo 2. A gente tem uma convidada especial, que é a Franciele Furquim. Tudo bom, Fran? Boa tarde, tudo bem, Ricardo? Tudo Seja bem, bem-vinda ao pessoal? nosso Obrigada. bate-papo. A Fran, ela é nutricionista aqui da Maioridade, especialista em gerontologia e na saúde do idoso. Tudo bom, Beto? Tudo bem? Oi, Fran, bem-vindo ao podcast, bem-vindo ao retorno, né, ao podcast. O pessoal Obrigada. pediu e você voltou. Isso É aí, mais um, pessoal, vamos lá. é mais um É podcast com isso. a Fran, acho que é o segundo que a gente faz, né, Fran? Segundo e Isso. terceiro, né? O segundo, o Segundo. pessoal pediu, estava pedindo, então agora o retorno da Fran aqui ao podcast. O nosso bate-papo hoje, como sempre eu faço uma breve introdução a esse conteúdo, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Federação Internacional de Diabetes, entidade que reúne 240 associações de diabetes, mais de 161 países, estima que a prevalência da diabetes no Brasil é de 10% da população, e desses 10%, 90% é diabetes tipo 2. É importante ressaltar que, segundo o estudo, cerca de 1 em cada 3 pessoas com diabetes não sabe ter a doença. Então, começando já por essa estatística, Fran, é, é legal, acho que conceituar, né, o que é o diabetes e o que é o pré-diabetes também, né? Esses dois conceitos acho que são importantes as pessoas entenderem, né? Sim, com certeza. Eu acho que existe muita dúvida, né? E as pessoas muitas vezes acham que tem diabetes, depois não tem mais, que elas têm o pré-diabetes, daí então o que que é isso, né? Se eu tenho ou não tenho diabetes. O diabetes é uma doença metabólica crônica, ela é decorrente da falta ou da dificuldade da ação da insulina no nosso corpo. E isso incorre em altas taxas de açúcar na nossa corrente sanguínea, né? Caracterizando hiperglicemia. E isso no longo prazo pode atingir diversos órgãos do nosso corpo, como os nossos olhos, rins, vasos, nervos, causando, né, uma inflamação crônica no nosso organismo. O pré-diabetes, ele é uma condição anterior ao diabetes, onde nós já temos uma glicemia mais alta do que o normal, né? Então, um parâmetro para a gente conseguir acompanhar isso é que até 99 é em jejum, né? Jejum de 8 horas pelo menos é o normal da dosagem de glicemia. Entre 100 e 125 a gente considera o estado de pré-diabetes, né? De resistência à ação da insulina. Então, é um estágio anterior, então ele pode se tornar diabetes ou pode evoluir e voltar a ter um controle normal da glicemia. Então, nesse momento, é muito importante, né, estar atento às ações que podem ser tomadas, porque 50% vai evoluir para diabetes, 50% vai conseguir normalizar a sua glicemia. Então, vai depender muito mesmo dos hábitos de vida e as modificações que vão ser feitas aí nesse momento. Tá, essa inflamação crônica que você está falando, ela tem, eu acho que também é legal as pessoas entenderem quais são os riscos, né? Porque, como a gente escutou na estatística, 1 em cada 3 não sabe ter a Exato. doença, né? Então, quais são os riscos? Porque acho que não deve ser uma doença que começa silenciosa também, né? Exato, exato. O diabetes tipo 2, ele é prevalente em adultos, normalmente acima dos 40 anos, e ele é também, né, prevalente numa população que normalmente apresenta sobrepeso, hábitos de vida sedentários, maus hábitos alimentares, e ela é uma doença silenciosa, né? Ou seja, ela não tem um sintoma físico detectável assim pela pessoa no primeiro momento. Então, ela pode estar com a glicemia alta e não perceber isso por bastante tempo, até fazer algum exame de rotina ou começar a ter como se fosse uma sequela dessa doença crônica, né? Como ela é uma doença que caracterizada por essa altos índices de açúcar no sangue, ela vai causando essa inflamação interna dos nossos vasos,
que vai aumentando o risco de doença cardiovascular, né? Nos nossos nervos, levando muitas vezes a neuropatia de membros inferiores, neuropatia diabética, pode inflamar também, né? E acabar prejudicando o nervo da retina, causando problemas oculares, e os problemas renais são os mais comuns que ela pode causar. E, infelizmente, né, depois de diagnosticado diabetes, ela não tem um retorno. Mesmo que a pessoa controle com medicação, ela vai ter que controlar sempre. Não é porque ela está conseguindo controlar a glicemia que ela não tem mais o diabetes. E É por bom ser uma... falar isso. isso é bem importante, assim. E por ser uma doença metabólica, ela não é... Ela é influenciada por diversos fatores. Então, a pessoa muitas vezes toma um remédio e acha que já fez a sua parte. Só que o remédio, por si só, no diabetes tipo 2, principalmente, muitas vezes não consegue lidar com todos os prejuízos metabólicos que estão acontecendo. Então, a modificação alimentar, de hábito de vida, a atividade física são fundamentais aí nesse controle e para evitar a progressão para essas sequelas aí que podem acontecer da doença. As pessoas têm, acho que, muita dificuldade em entender o que que é essa tal da doença metabólica, o que que é isso, né? Exatamente. Porque a doença metabólica, ela está envolvendo o nosso metabolismo como um todo, né? Ela está acabando com o nosso equilíbrio, com a nossa homeostase. Então, por exemplo, o órgão envolvido com o diabetes o pâncreas, porque ele é o produtor de insulina, né? Só que o equilíbrio do açúcar é envolvido pelo fígado também, envolvido pela quantidade de gordura corporal que você tem, pela tua massa muscular, muitas vezes por questões de tireoide. Então, as glândulas, os sistemas todos estão envolvidos. Então, não é uma doença simples que você consegue, com uma ação específica apenas, controlar todo esse equilíbrio. Então a gente poderia estar falando, até para as pessoas compreenderem, que a doença, uma doença como diabetes, não é uma doença que você cuida de uma maneira unilateral. Não é Isso, apenas isolada, né? isolada, né? Não é apenas o uso do medicamento que vai fazer com que você, pronto, agora eu tomei o medicamento, melhorei. Isso, E acho que dentro exatamente. dessa abordagem que você fez, até porque o nosso público é um público, né, que majoritariamente é um público da terceira idade, explicar muito essa questão da importância do músculo esquelético, né? Porque o músculo esquelético é o maior tecido que a gente tem envolvido nesse metabolismo, né? O músculo esquelético é o maior sinalizador, né? Para que a gente consiga fazer com que a insulina entre dentro do músculo, Então, o músculo é o consumidor desse açúcar, né? O músculo também armazena açúcar e o músculo utiliza o açúcar como energia, né, para a produção do movimento. Então, acho que essa abordagem, talvez, se você explicar para as pessoas melhor como isso funciona e o que acontece naturalmente com o envelhecimento, que a gente tem discutido sempre, explicado, que é a perda da massa muscular, como a perda da massa muscular, e inclusive pensando, né, como essa perda contribui para que esse desequilíbrio metabólico se acentue. Ok. O tecido muscular, né, de fato, ele é um tecido metabolicamente ativo, então eu até gosto de colocar um exemplo, né, as pessoas, é comum que a gente encontre, né, pessoas que são muito grandes, muito musculosas, que têm que comer 5.000, 6.000 calorias ao dia, né? Isso tem a ver justamente porque o tecido muscular utiliza muito açúcar, utiliza muita energia para se manter. Então, o fato do idoso já sofrer um processo de sarcopenia, que a gente tem falado muito sobre isso, né? Que é uma perda progressiva de massa muscular, vai fazendo com que ele fique muito mais suscetível à resistência da ação da insulina. Então, a resistência à ação da insulina ou pré-diabetes, né, que é esse estágio anterior ao diabetes, é mais comum no idoso justamente porque ele tem essa redução da massa muscular, muitas vezes é muito mais sedentário, né, tem um gasto energético mais baixo, e com o consumo inadequado, né, de alimentos que elevam muito a glicemia, ele não consegue utilizar esse açúcar pelo organismo e ele mantém esse açúcar circulante. E o diabetes por si só aumenta em 40% a chance de desenvolver doença cardiovascular. Então, a gente está falando do diabetes como uma doença metabólica, né? E ele pode fazer parte de uma síndrome metabólica, né? Que inclui hipertensão, hiperlipidemia, sobrepeso e o diabetes. Então, todas essas doenças se relacionam e todas elas estão relacionadas diretamente com o estilo de vida,
hábito alimentar e quantidade de atividade física que a pessoa faz aí durante esse processo. Nesse sentido do diabetes, a gente tem pacientes, né, nossos, tanto obesos quanto magros que desenvolvem diabetes. E acho que isso é importante também, né, a gente conversar e você explicar para as pessoas que, por um lado, né, ainda que a distribuição da gordura corporal, o aumento da gordura corporal, essa distribuição influenciam sobremaneira, até por conta da produção das adipocinas, né, a condição do diabetes, mas por outro lado também a gente tem pessoas magras que também desenvolvem o diabetes, né? Mas é bem menor, são assim muito menos pessoas. O diabetes tem uma questão genética, né? Então, o histórico familiar, ele é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, né? E as outras associações são justamente o sobrepeso, a resistência da ação à insulina. Então, a gente tem hoje dados muito concretos, assim, com relação a uma perda pequena de peso corporal, de 5 a 7%, fazendo uma diferença muito grande nos índices de glicemia e de pressão arterial de pacientes, assim. Então, pequenas mudanças com relação à modificação também da composição corporal, principalmente a redução do peso corporal, fazem uma diferença muito grande na evolução do diabetes, né? As pessoas mais magras normalmente têm esse fator familiar, né? Hereditário, também provavelmente são muito sarcopênicas, têm hábitos alimentares, né? Muito favoráveis ao desenvolvimento, são muito sedentárias, elas também vão ter daí, por outro lado, também esse risco, mas o maior risco mesmo são as pessoas que estão acima do peso, muito mais comum. Legal. Essa era uma pergunta que eu até ia entrar, que estava na sequência aqui da minha pauta. Por que essa condição do diabetes é mais comum no processo do envelhecimento? Mas eu queria saber de você, Fran, e de você também, Beto, como que é o dia a dia na clínica, como é que os pacientes e vocês lidam com essa condição diariamente, né? Como que funciona esse teu dia a dia, né? O dia a dia de vocês durante o atendimento aqui, né? Eu quero, né, até adiantando a Fran, né, a gente já atendeu diversos pacientes, né, diabéticos, continuamos atendendo, até porque como a gente fala, é uma condição que é prevalente, né, no idoso, que é o público que a gente atende, e o que a gente encontra muitas vezes, ou na maior parte dos casos, tanto a partir do diagnóstico e durante o tratamento, existe muita negligência e muita falta de compreensão com relação a qual é o papel do paciente, né? Com relação à doença. E isso muitas vezes é refletido até por uma falta de compreensão e por uma falta de educação sobre a doença. Como a Fran falou no determinado momento, muitos de nós, né, acreditamos, ou as pessoas, né, os pacientes acreditam, que uma vez que ela toma o medicamento, ela está curando, ou ela tem a cura do diabetes. E é uma doença que não tem cura, é uma doença que, na verdade, envolve, de fato, essa modificação de hábitos e essa compreensão sobre o quanto é importante no dia a dia o meu cuidado e a vigilância ser constantes para que eu possa controlar a doença, tratar a doença e daí viver de uma forma normal. Eu acho que a Fran, né, que trabalha diretamente, a Fran faz o acompanhamento nutricional de diversos pacientes, faz a orientação muitas vezes da mudança de hábitos de vida e acho que ela pode ampliar, né, esse raciocínio e mostrar para as pessoas e talvez até trazer, né, do ponto de vista das nossas vivências, as dificuldades que a gente tem, também o sucesso que a gente tem com muitos pacientes, né, Fran? Sim. O diabetes é uma doença que ela é determinada pelo hábito de vida. É assim, as pessoas têm, como o Beto falou, né, essa condição de acreditar que o medicamento é o único tratamento, né, efetivo no tratamento, né, nas doenças que elas possuem, mas em doenças metabólicas o estilo de vida é mais determinante do que o tratamento medicamentoso. Então, quando a pessoa muitas vezes só usa medicamento, ela começa a tomar um hipolipemiante, depois outro, depois insulina, e se ela não fizer uma modificação de hábito alimentar, de exercício, né, de hábito de vida, isso normalmente não vai apresentar um bom controle. Então, existe essa ilusão muitas vezes de que
porque eu tomo remédio, né? Eu não tenho mais a doença. Eu acho que isso é bem comum também, né? Alguns pacientes que dizem, né, que estão tomando remédio que não tá, como eles dizem, que tá Sob controle. controlado. Tá Sob controle, controlado, né? não tem, tá controlado. Então tem, então a gente, depois que atinge, né, esse diagnóstico do diabetes, é um trabalho constante de controle e manutenção. O pré-diabetes ainda a gente consegue, como eu disse, fazer com que ele evolua e só com a modificação de hábito, muitas vezes a gente consegue que o paciente deixe, né, de ter esses altos índices de glicemia e também muitas vezes deixe de tomar um hipoglicemiante que ele tinha iniciado ali o tratamento. Então, com modificação em hábito alimentar mesmo e de estilo de vida. Ah, legal. E também eu acho que é importante, né, fazer uma reflexão sobre até numa conversa que eu tive com um paciente semana passada que me perguntava, né, Beto, mas se esse metabolismo, esse equilíbrio metabólico depende tanto da massa muscular, depende tanto, né, da quantidade de músculo que eu já tenho 70 anos, você acha que vai ser possível com a doença que eu tenho, melhorar essa condição, melhorar minha condição de massa muscular, minha condição até, né, de força e tudo isso? E como a gente explica, não só é possível, como o trabalho cotidiano, exatamente essa conscientização da importância do exercício, da importância do ganho da massa para esse controle, na medida que o músculo, como a gente falou, é o maior tecido, né, que a gente tem no corpo, consumidor de glicose, armazenador, né, de glicose, ele tem que ser estimulado exatamente para ajudar a pessoa nesse controle. Então, as atividades que melhoram a condição muscular do indivíduo idoso são fundamentais para que a gente mantenha esse indivíduo, para aquela pessoa que já tem a doença, né, possa ser feito o controle e o tratamento, e para aquelas pessoas que se encontram, né, dentro do pré-diabetes, que a gente consiga reverter o quadro. Então, esse ganho de massa muscular associado às modificações de hábitos alimentares, associados, né, a esse controle sempre dos níveis glicêmicos, vai fazer com que essa pessoa tenha sucesso no seu tratamento. Com certeza, é fundamental. Acho que o trabalho conjunto, né, para ganho de força e manutenção de massa muscular. E eu sempre falo para o paciente, né? Quanto mais você gasta também, quanto melhor funciona o teu metabolismo, menos você precisa restringir também na dieta, porque eu acho que tudo que mexe com a comida da pessoa é difícil, assim. Então, o tratamento alimentar, como a gente come diversas vezes ao dia, né? Tem uma série de hábitos, né, que estão relacionados com muitas vezes tua família, né? Ou questões arraigadas de toda uma vida. Essas mudanças não são muito simples muitas vezes, né? Então, o fato de você inserir uma atividade que faça você aumentar teu gasto energético, que faça você melhorar teu tecido que é metabolicamente ativo, né, que é teu músculo, vai te ajudar nesse processo sem ter que fazer restrições maiores do que só controlando um ponto, né, que seria a alimentação. Então, o trabalho conjunto é fundamental nesse processo. Legal, muito bom. Então, Fran, me tira uma dúvida. Você fala da diabetes e dos açúcares, né? Eu acho que talvez é uma dúvida minha e também seja uma dúvida das pessoas. Definir esse açúcar, né? Açúcar processado, tem açúcar demerara, tem outros alimentos que têm muito açúcar também, né? Queria que você desse uma geral para a gente ter desse lado prático. O que é o tal do açúcar? É carboidrato? É batata? É pão? Muito bom, Ricardo. Acho que tem muito mito, né, com relação à alimentação do diabético, assim, existem muitas falácias aí, desde os alimentos que nascem debaixo da terra, que não podem ser ingeridos, né, do açúcar, o que pode comer, o que não pode comer. Assim, o açúcar, né, o açúcar simples, o açúcar branco, como a gente conhece, de fato é um alimento que deve ser retirado da dieta, porque é um alimento que não traz para nós nenhum nutriente e é uma caloria vazia, né? E ele vai fazer esses picos de açúcar no sangue. Então, para o diabético, né, os vilões aí são os alimentos ricos em açúcar simples e principalmente os processados, né, as farinhas refinadas, principalmente, porque elas são similares ao açúcar na hora que elas entram no nosso organismo. Então, qual que é o problema? Então, o que a gente tem que evitar no diabetes? A gente tem que evitar picos de açúcar na corrente sanguínea. Então, todo alimento que tem uma absorção muito rápida do açúcar, ele vai fazer esse pico e
vai causar esse estresse no organismo, vai precisar que a insulina vá, retire esse açúcar do sangue e se estabilize. E no diabético isso não vai acontecer. Então, nós precisamos manter essa glicemia o mais estável possível. Então, eu sempre falo para os pacientes aqui na clínica, né, que mais importante que o alimento isolado é a composição da refeição. Então, a gente tem que fugir, sim, dos açúcares, né, principalmente os açúcares em líquidos, como nos refrigerantes, nos sucos industrializados, né, e os açúcares escondidos também, né? Uma coisa que eu acho bem pontual de se colocar aqui, que vem escondido nos alimentos industrializados, é o xarope de milho. O xarope de milho ele é absorvido mais rápido, ele é mais rico em frutose até do que o açúcar branco, né? Ele tem a frutose, então ele é muito responsável por aumento de estatose hepática, de triglicerídeos, e ele vem escondido na indústria alimentar em diversos alimentos. Eu ia assim. perguntar isso. O que é o O xarope xarope de milho? Se a gente for ver, assim, ele Eu tá também. assim, ele tá... Xarope de milho. O quê? Xarope de milho é cerveja? Não é cerveja. Xarope Então, de milho, daí o que é vem a isso? importância do hábito de olhar os ingredientes, né? Porque, assim, existe uma regulamentação um pouco falha nesse sentido, né? Dos açúcares. A gente tem ali o que tem de carboidrato, aquele alimento, mas muitas vezes você não consegue ver o que tem ali dentro que também é açúcar, né? Então, o xarope, ele é utilizado pela indústria, principalmente nesses alimentos ultraprocessados, né? Que a gente tem conversado, né? Sobre a importância de se ter uma alimentação muito mais Natural? natural, exatamente, né? Que tenha relação com a estação do ano, com a facilidade que a gente tem de encontrar alimentos. Não é só alimentos... pensar em dieta mediterrânea, como as Não, pessoas querem, né? exato. Não é só dieta mediterrânea, mas tem condições, as pessoas olharem O melhor o alimento da né? horta, Isso aquele mesmo, alimento que a comida... gente tem acesso. Exatamente, a comida de verdade ali, né, que vem da horta, que a gente sabe. Então, esses alimentos industrializados, então muitas vezes assim, em bolos, sucos, alimentos até às vezes que a gente considera que eles não têm o sabor doce exatamente, eles têm esse açúcar ali junto, né, dentro da constituição daquela receita. Então, assim, acho que para fugir seria principalmente evitar esses alimentos ultraprocessados, esses alimentos mais naturais mesmo, sabe? O que Então, está embalado, evitar. exatamente. Ele está em biscoito, tem diversos alimentos que tem esse xarope de milho ali e vem esse açúcar que vai fazer esses picos aí hiperglicêmicos. Você já tinha falado em outro podcast, mas eu trouxe aqui também na sequência. E as fibras e gorduras, como é que entra nesse processo, né? Porque a gente tem Ótimo. gorduras boas, né? E Temos. tem fibras, as fibras acredito que sejam úteis nesse processo também, né? Exato. Então, as fibras são fundamentais, né, no processo de manutenção da glicemia e também auxiliam muito na questão de manutenção de peso, funcionamento intestinal. Então, como que elas agem no nosso organismo? Então, acho que as pessoas têm muita dúvida, né, porque fala-se que a fibra ajuda no coração, ajuda para reduzir a glicemia, mas como que ela ajuda, né? Então, as fibras, né, elas são divididas em dois tipos, em fibras solúveis que formam gel, né, que são solúveis em água, porque a fibra ela é um carboidrato não digerível pelo nosso organismo, presente nos cereais, nos alimentos integrais. Então, o que acontece? Esse carboidrato não digerível, ele vai para o nosso intestino para formar nosso bolo fecal e alimentar as bactérias intestinais. Então, as fibras solúveis formam gel e as fibras insolúveis dão volume para esse bolo. No processo de digestão, quando você está se alimentando, por exemplo, então você comeu uma batata e junto com essa batata você comeu ali verdura, legume, né, alface, comeu às vezes chia, aumentou a fibra naquela refeição, ela vai fazer com que o açúcar dessa batata seja liberado lentamente na corrente sanguínea. Então, quando ela cai no nosso estômago, aquela fibra, por ser ela lentifica a digestão, por ser mais dura, então ela lentifica esse processo. E na hora que ela vai para o intestino, ela carrega um pouco da gordura e do açúcar daquela refeição lá para o intestino e excreta pelas fezes. Então, faz toda a diferença você comer a fibra associada a esse carboidrato. Então, ela vai reduzir tanto a absorção e também ela vai reduzir a liberação. Então, o açúcar, em vez de fazer aquele pico hiperglicêmico, ele vai ser liberado lentamente na corrente sanguínea e vai manter a glicemia mais estável. Isso ajuda tanto no controle do diabetes, como também na gordura visceral, que é o que mais incomoda as pessoas. E a maior
responsável pela gordura do abdômen, né, a gordura da barriga, são esses picos que a gente vai fazendo diversas vezes, né, durante o dia. Então é importantíssimo. Você está falando picos e picos de ingestão, no caso. Isso, picos de açúcar, né? Picos de açúcar. Então a pessoa ela come teoricamente alimentos com caloria vazia nesses intervalos e eles causam esses picos e esses Exato. picos é que vão fazer. Tem o pico, daí o que vai acontecer? Vai acontecer um armazenamento desse excesso de açúcar na tua célula adiposa. É isso que você está falando. Exatamente, porque o açúcar, para algum lugar ele tem que ir, né? O açúcar é gordura, então tudo que a gente come vai se tornar ou açúcar, né? Ou aminoácidos, né? As proteínas ali, ou vai se tornar as gorduras. Então, elas têm que ir para algum lugar no nosso organismo, né? E tudo que a gente não gasta vai ser armazenado em forma de gordura. Então, esse açúcar circulante, a gordura que vai aumentar a glicemia mais para frente, lá também, que ela demora mais para ser digerida, mas também vai levar esse pico mais, né, um pouco mais retardado. Se você não utilizar ali no teu organismo, nas próximas horas ela vai ser armazenada na célula de gordura e vai ficar ali como reserva de energia. Legal. Então, Uma coisa que você falou que eu acho que é legal as pessoas entenderem, que eu agora estou entendendo, que o carboidrato em si não é vilão, de né? forma nenhuma. Ele é útil e só que precisa ter uma composição correta do prato, né? Exato, exatamente. Então, na hora de escolher, né, os carboidratos, a gente prefere os carboidratos complexos e, de preferência, né, os integrais. Então, quanto menos processado for aquele alimento, mais ele vai manter de nutrientes, né, de compostos bioativos e de fibras também na sua composição. Então, por exemplo, um alimento que tem muita fibra, que a gente às vezes subestima, né, que é um alimento base da alimentação do brasileiro, é o feijão, né? Então, o prato de arroz com feijão. Então, o que é um prato? O diabético pode comer arroz, pode comer feijão? Deve, na verdade, né? A diferença são as quantidades e como que você vai compor esse prato. Então, os alimentos, eles têm índices glicêmicos também, que é a velocidade de absorção do açúcar daquele alimento. Então, tem alimento que você come e o açúcar é absorvido muito rápido, que tem um índice glicêmico alto, e alimentos que têm um índice glicêmico baixo. Então, eles isoladamente são importantes, né, no sentido de subir ou não tão rápido o açúcar. Mas sempre que você inserir fibra em qualquer um deles, você vai identificar a absorção desse açúcar, entende? Legal. E essa é uma coisa legal, né? As pessoas, a gente chama de prato do brasileiro, né? Que é o prato comum, que é arroz, feijão, uma carne e uma saladinha. Normalmente qualquer tipo de marmita vem uma saladinha junto, né? É. Mas é daí esse que é o problema. A saladinha vem É muito muito pequena. pequenininha. A gente deveria que mudar esse prato e metade dele ser de salada, um quarto ser de arroz e feijão e um quarto de proteínas vegetais, né? E animais. Então você pode colocar o feijão ali junto também com a carne, né? Para fazer essa parte da porção da proteína. Ou você pode também utilizar esse prato assim, nesse formato de 3 lugares, assim, para que você possa visualizar mais fácil. Então, metade verdura, legume, ali o arroz, feijão e a carne. Você pode colocar outras proteínas vegetais junto também com essa carne, né? Então, grão de bico, ervilha, lentilha são proteínas também de origem vegetal. Também podem compor, né? As pessoas que querem comer menos carne ou que não querem comer também têm essas opções. Legal.